O Deus Espírito Santo. Esse é o tema da lição esta semana, 17 de fevereiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Vamos de leitura diária. Mas antes eu quero te pedir, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, se inscreve em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos. Compartilhe, seja um canal de bênção na vida de alguém. Enquanto nós pregamos esta mensagem, você pode ser curado, pode ser tocado, seja abençoado, seja liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito distribui os dons soberanamente. Esse é o tema da leitura diária nesta terça-feira. Vejamos, o texto se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um é o mesmo Espírito opera, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nosso texto de apoio encontra-se em Isaías capítulo 11, versículo de número 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vejamos, nobres líderes, pastores, obreiros, cristãos em todos os lugares, que a graça do Senhor nos envolva nesta semana de ensino sobre o Deus Espírito Santo. Ao meditarmos no livro do profeta Isaías, percebemos que o Espírito do Senhor sempre esteve ativo na história da redenção. Isaías apresenta o Espírito como aquele que capacita, unge, envia e sustenta o propósito de Deus. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, vemos o Espírito repousando sobre o Messias com plenitude de atributos divinos. E isso revela que o Espírito não é força impessoal, mas pessoa divina que age com propósito. Vejamos que onde o Espírito Santo governa, a ordem, propósito e capacitação sobrenatural. Hoje meditamos em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, onde o apóstolo Paulo afirma que o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Aqui encontramos uma verdade poderosa, a soberania do Espírito na distribuição dos dons. Se é o Espírito quem distribui os dons como quer, quem somos nós para competir, questionar ou desprezar aquilo que ele concedeu? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 11, Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja rica em dons, mas imatura em caráter. Havia divisão, comparação e orgulho espiritual. Capítulo 12, e no capítulo 12 ele corrige essa distorção, mostrando que um só é o mesmo Espírito que opera. Ele opera todas estas coisas. Ele reparte particularmente. Ele faz como quer. A expressão como quer no grego é katos, boletai, revela vontade deliberada, decisão soberana. Não é sorte, não é emoção, não é imposição humana, é decisão consciente da pessoa do Espírito Santo. E isso confirma que estamos estudando esta semana. O Espírito Santo é pessoa, ele tem mente, como está escrito em Romanos 8, 27, o Espírito intercede segundo Deus e emoções, capítulo 4, versículo 30, de carta aos Efésios.
aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, ele é inteligente, como está em João 14:26, ele vos ensinará, ele vos guiará. João 16:13, ele chama, ele separa em Atos capítulo 13, versículo 2, separai-me. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Isaías apontava essa realidade ao revelar o Espírito agindo com atributos próprios, sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza. Isso demonstra personalidade, intenção e propósito. Vejamos, o Espírito Santo é uma pessoa que age soberanamente. O Espírito não é energia liberada em cultos, ele é Deus presente na igreja, na vida dos cristãos. Ele sonda os corações, como está escrito em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, capítulo 2, versículo 10, 11. Ele ensina, João 14:26, ele guia, João 16:13, ele fala, Atos 13:2, distribui dons, 1 Coríntios 12:11, pastores e líderes. Isso nos chama à reverência. Não produzimos, não manipulamos dons, não produzimos unção, não controlamos o agir do Espírito. Ele é Senhor, ele é Deus. Precisamos voltar à dependência do Espírito e não às estratégias humanas. Igrejas fortes não são construídas por talentos naturais, mas por dons distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo. Os dons são expressão da graça, não do mérito. O texto afirma que ele reparte a cada um, e isso elimina dois extremos: orgulho, como se o dom fosse conquista pessoal, inveja, como se Deus fosse injusto. Nenhum dom é maior que o outro, todos são importantes quando usado com amor, como está em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Isaías mostra que o Espírito concede diferentes manifestações, sabedoria, conselho e fortaleza. A diversidade sempre esteve no plano divino. Vejamos, se você recebeu o dom de liderança, use para servir. Se recebeu o dom de ensino, ensine com temor e dedicação. Se recebeu o dom de intercessão, dobre seus joelhos. Se recebeu o dom de socorro, faça com alegria imediatamente. O problema não é a falta de dons, muitas vezes é falta de disponibilidade. O Espírito conhece a necessidade da igreja. Ele distribuiu conforme o propósito eterno de Deus. A soberania do Espírito nos chama à santidade e à dependência. Se ele distribuiu como quer, nossa responsabilidade é estar disponível. Em Efésios 4:30, nos alerta não entristecer o Espírito. Romanos 8:27 mostra que ele intercede segundo a vontade de Deus, e isso significa que não basta desejar dons, é necessário viver em comunhão, santidade e submissão. Precisamos perguntar: estamos buscando os dons para edificação do corpo ou para projeção espiritual? Quando o Espírito distribui os dons, a igreja é fortalecida, Deus é glorificado, o nome de Jesus é exaltado. Oh, aleluia! Dons sem submissão produz divisão. Dons sob a soberania do Espírito
produz edificação. Já estamos caminhando para a conclusão neste momento. Deus, portanto, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus, igual ao Pai, ao Filho. Ele não é influência, é consolador, não é energia, é Senhor, não é emoção, é pessoa divina. Ele distribui dons soberanamente e se o Espírito está distribuindo dons hoje, será que estamos prontos para recebê-los com responsabilidade e temor? Nosso objetivo através desse estudo ou nesta semana é mostrar que o Espírito Santo é pessoa distinta, coigual ao Pai e ao Filho. Reconhecer isso fortalece nossa fé e nos leva à dependência total dele. Nós, pastores, mestres, líderes, obreiros e igreja do Senhor, voltemos ao altar, busquemos comunhão, vivemos em santidade, disponhamos-nos ao serviço, que nesta semana possamos não apenas estudar sobre o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer para que nós venhamos não apenas estudar sobre ele, mas experimentar sua atuação real, transformadora, que o Espírito Santo encontre em nós corações disponíveis. Glória a Deus pela ação poderosa do Espírito Santo em nós e através de nós, sua igreja. Amém.